Então, lembra que eu falei que a gente tinha dois tipos de operações? Operações normais, que a gente chama de swing trade, e operações de day trade. Então, a gente já falou sobre as operações normais, vamos falar sobre as operações de day trade. As operações de day trade são aquelas operações em que a gente começa e encerra uma posição no mesmo dia, certo? Então, a gente vai pagar imposto sobre o quê? A gente vai pagar imposto sobre o lucro líquido. Legal. Agora, qual que é a alíquota? A alíquota que eu vou pagar, ela não é mais 15% igual no swing trade. A alíquota é de 20%. É uma alíquota de 20%. Tá? E existe um valor que é retido na fonte. Lembra? Que é para servir como controle para a Receita Federal. Quanto que é retido na fonte? 1%. Mas esse 1%, ele não é retido sobre as vendas totais. Ele é retido sobre o lucro da operação. Ele é retido sobre o lucro da operação. Vamos para um exemplo teórico. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos supor que eu venda 13 mil reais de FESA 4, né? De Ferbasa. Eu estou vendendo 13 mil reais. Eu vou pagar imposto sobre isso daqui? Eu vou pagar imposto sobre isso daqui. Porque no caso de day trade não existe aquela isenção de até 20 mil reais, sabe? Então eu estou vendendo 13 mil, vou pagar? Vou, se eu tiver lucro. Nesse nosso exemplo, eu estou com um lucro de R$1.000. Tá? Então se eu estou com um lucro de R$1.000, qual que é a alíquota do day trade? A alíquota é 20%, certo? A alíquota é 20%, legal. Se a alíquota é 20%, 20% de R$10 dá quanto? Dá R$200 de imposto. Eu vou pagar R$200 de imposto? Não. Por que não? Porque eu preciso tirar do meu lucro o 1% que já foi pago, porque já foi retido. Quanto que já foi retido? 1% sobre 1.000. 1% sobre 1.000 dá R$10. Então, quanto que eu vou pagar de fato? Eu vou pagar R$200 menos R$10 igual R$190. Tá? Então, quando você faz day trade, você tem uma alíquota maior de imposto, você tem uma retenção maior, ou seja, você tem 1% sendo retido. Esse 1% não é sobre a venda total, é sobre o lucro. E você não tem a isenção de até 20 mil reais. Beleza? Vamos então para um segundo exemplo. No nosso exemplo 2, vamos supor que eu comprei, ok? Eu comprei, sei lá, comprei aqui uma ação de Banco do Brasil Seguridade, de BBSE, tá? Seguridade. E aí eu vendi essa ação a R$15 mil. No mesmo dia, por algum motivo, essa ação bombou 50%. Muito difícil disso acontecer, mas para a gente usar o exemplo de uma forma um pouco mais simples, tá? E aí no mesmo dia, eu comprei. Aí eu peguei e comprei aqui R$8 mil de VEG. Ok?
E no mesmo dia, a WEG parou de vender, saiu uma notícia horrível e ela se ferrou, meu. Ela caiu muito, ela caiu para 5 mil reais. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Eu fechei as duas operações no mesmo dia. Então, no total, eu comprei 18 mil reais. Então, eu vendi aqui 20 mil reais, ok? 20 mil reais. E eu tive um lucro de 2 mil reais. Vou pagar imposto? Vou. Eu tive lucro. Vou ser isento? Não. No day trade não tem isso. Qual que é a alíquota que vai ser retida? Qual que é a alíquota que vai ser retida? 1% sobre o meu lucro, que é 2 mil. Então eu vou reter, não, já está retido, direto pela corretora, 20 reais. Qual que é a alíquota que eu tenho que pagar? 20%. 20% sobre 2 mil vai dar 400 reais. Menos o que já foi retido, que é 20 reais, dá então 380 reais. É isso que eu vou pagar.